Nós criamos um padrão incrível para você se encaixar socialmente. Basta você seguir os preceitos dessa caixa ou então dessa caixa e vai ter um lugar para você aqui, nesse lugar que nós chamamos de inferno. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre dissidência de gênero. Eu já vou pegar aqui o meu copo, porque essa gata, pelo visto, ela vai ficar pulando de um lado pro outro. Mas enfim, vamos aqui falar sobre dissidência de gênero. Então a gente também vai falar sobre padrões de gênero. E a gente vai falar sobre transgeneridade, porque veja bem, não tem muito como eu falar de gênero sem falar de transgeneridade. E a gente vai falar aqui também sobre destransição de gênero, sobre não binariedade de gênero. Ai, gente, esse vídeo tem tudo para ser completíssimo. Ou totalmente incompleto, justamente pela quantidade de assuntos a serem abordados. Mas vamos lá. O dia era 1º de dezembro de 2023 e Tris estava anunciando para o Brasil inteiro que, na verdade, Tris é ela, não era Elo, não era uma pessoa trans, não era uma pessoa de gênero neutro. Tris era uma pessoa do gênero feminino. Mas se você não sabe do que eu tô falando, se você não sabe nem quem é Tris, bom, talvez você não tenha vivido 2017 de uma forma trans. Porque em 2017 estourou um hit que era chamado de Evolução Mental, que era um hit de Tris, que se apresentava com dreads. E essa música era um rap. Um rap onde Tris falava sobre ser uma pessoa trans de gênero neutro, né? E era um rap, assim, interessante. A música é boa, o clipe é bem construído, assim, é bonitinho e tudo. Mas também naquele ano, ou foi no ano seguinte, tiveram algumas polêmicas envolvendo Tris. Essas polêmicas incluíam bifobia. E bom, naquela época, pessoas trans começaram a se questionar se de fato Tris era uma pessoa trans, já que Tris estava sendo uma pessoa bifóbica, o que não faz o menor sentido para alguém que se diz de gênero neutro, alguém que foge da binariedade de gênero. Mas nas bifobias de Tris, Tris se colocava enquanto uma mulher, enquanto alguém pertencente ao gênero feminino e que por isso não iria querer ficar com alguém que também se relacionava com homens. Tris estava falando que só ficava com mulheres que eram lésbicas. E bom, como é que uma pessoa que tem o gênero neutro abomina quem fica com pessoas que são de ambos os gêneros? Não faz o menor sentido, não é mesmo? Mas enfim, depois eu volto a falar mais sobre Tris, porque agora a gente vai falar sobre gênero. E só porque eu decidi pegar o meu copo, a Laverne, bom, ela não tava causando, né? Você arranhou meu braço. Não é pra arranhar o meu braço. Difícil falar com essa gata. Mas vamos lá. O que é gênero? Gênero é uma construção social que foi criada para empregar papéis às pessoas de acordo com o seu genital. Isso aqui é gênero. Gênero é uma construção social. E eu digo que gênero é uma construção social porque, diferente dos genitais, diferente de coisas que são intrínsecas biologicamente a nós, o gênero ele muda de acordo com a sociedade. E quando eu digo que o gênero muda, eu tô querendo dizer que existem diferentes papéis de gênero para as pessoas de acordo com seus genitais. E além de mudar de acordo com sociedade para sociedade, dentro de uma mesma sociedade, esses padrões de gênero eles vão sendo alterados ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, os padrões de gênero vão mudando, os preceitos de gênero vão mudando, o gênero vai sendo redefinido, vai sendo reconfigurado, vai se tornando uma outra coisa. Mas sempre com o caráter de fazer essa separação. E sempre separando entre o sexo anatômico, sempre separando entre aqueles genitais. E a construção de gênero no indivíduo começa desde o momento que aquele indivíduo nasce. Desde aquele momento já é colocado em cima dele qual vai ser o gênero dele e quais são os papéis de gênero que ele deve desempenhar na sociedade. E bom, se você jogar na internet o que é gênero, vai aparecer uma definição da Wikipedia, vai aparecer algumas definições para vocês.
Se você jogar gênero e sexo, vai aparecer como primeiro resultado uma definição que é do próprio governo federal, que está dizendo justamente que o gênero é um construto social diferente do sexo, que seria algo biológico. E é com isso que a gente vai trabalhar aqui, com a parte social da coisa, não com a parte biológica, apesar de que às vezes a gente vai ter que falar um pouco da questão biológica, já que usam ela para definir quais serão os papéis de gênero daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele ser. Primeiro vamos falar sobre quais são os marcadores de gênero do homem. E bom, a gente tem os marcadores de vestimenta, né, que existem vários jeitos de você se vestir homem na nossa sociedade. Mas eu vou aqui focar mais nos padrões de comportamento que são esperados de um homem, aquilo que é ensinado de que um homem deve fazer, até porque homem não chora, né? E se homem não chora, se é ensinado que o homem não deve chorar, também é ensinado quais padrões de comportamento ele deve ter a partir disso, de não chorar. Os marcadores de gênero da masculinidade costumam ser coragem, independência e assertividade. Isso segundo a Wikipedia também, que é o primeiro resultado que aparece quando você pesquisa isso. Mas eu também vou acrescentar aqui umas outras coisas que estão dentro do comportamento homem, que estão dentro do ser homem na nossa sociedade. Que são, enfim, ser protetor, ser forte, ser racional, ser agressivo, ser altamente sexual. Isso é o que compõe ser homem na nossa sociedade. E quando eu digo ser homem, eu tô falando, lembrando, de gênero. Eu não tô falando de macho, eu tô falando de gênero, o gênero homem. E também a gente tem os marcadores de gênero daquilo que é mulher, o que é ser mulher na sociedade, na nossa sociedade. Também, segundo a Wikipedia, tem 3 principais características do que é ser mulher. E as características seriam gentileza, empatia, sensibilidade. Eu também vou aumentar aqui um pouco essas coisas para cuidadora, frágil, emotiva, delicada, altamente assexual, ou seja, recatada. Se você pensou naquela frase que a gente ouviu há um tempo atrás sobre a esposa do Michel Temer ser bela, recatada e do lar, bom, isso é totalmente o que está dentro do ser mulher na nossa sociedade. Obviamente que você não vê esses marcadores sendo empregados a todas as mulheres que você conhece, e com certeza você também não vê os marcadores de masculinidade sendo empregados a todos os homens que você conhece. Porque não é assim que a sociedade acaba funcionando. A gente tem esses preceitos, mas os indivíduos vão sendo eles. E quando os indivíduos são eles e não esses preceitos exatamente, eles acabam pegando umas características que estariam na caixa do gênero oposto ao deles. E nisso eles vão compondo o seu ser. Então, não, nem todo homem vai ter todas essas características de agressividade, vai ter essas características de proteção, vai ter essas características de ser altamente sexual, nem tudo isso que tá dentro do ser homem. E nem toda mulher também vai ter todas essas coisas de ser frágil, de ser recatada, de ser assexual e por aí vai. Não, tem muitas mulheres que têm várias características de coragem, têm várias características de assertividade de serem racionais. E tem muitos homens que são emotivos, tem muitos homens que são mais frágeis, tem muitos homens que não se interessam tanto por sexo também. Mas ainda assim, o ser homem empurra dentro dessas pessoas todas essas características. Empurra para essas pessoas que elas devam seguir essas características, e quando elas não seguem essas características, elas às vezes não se sentem tão homens ou tão mulheres na sociedade. Ou às vezes as pessoas de fora, quer dizer, às vezes não, praticamente sempre as pessoas de fora da mente daquele indivíduo, vão classificar aquela pessoa como não sendo um homem de verdade ou uma mulher de verdade. E vem todas aquelas coisas, enfim, de ficar dizendo que as pessoas deveriam ser mais masculinas ou mais femininas, ou que elas deveriam ser homens de verdade, mulheres de verdade, ou que elas não deveriam ser sapatões ou bichas. Espera, eu me adiantei nessa parte. Daqui a pouquinho a gente chega nela, mas aqui é um ótimo momento para eu falar sobre a heterossexualidade compulsória. Porque junto com esses marcadores de gênero também vem a heterossexualidade. Porque você ser um homem
também está implícito dentro da nossa sociedade que você deve gostar de mulheres, que você deve se sentir atraído sexualmente por mulheres. E é nesse campo que você deve gostar de mulheres. Não de mulheres enquanto indivíduos, não de andar com mulheres, não de estar perto de mulheres em situações que não sejam para atingir esse ponto de sexualidade, esse ponto sexual afetivo. E também ser mulher está atrelado a você ter que gostar de homens, você ter que viver em função de homens, você ter que estar sempre buscando um homem para ser o seu parceiro. Isso está dentro do que é ser mulher na nossa sociedade. Por isso que a gente fala em heterossexualidade compulsória. Desde o nascimento, as pessoas são ensinadas que elas devem ser homens, caso elas tenham nascido com um pênis, ou que elas devam ser mulheres, caso elas tenham nascido com uma vagina. E a partir disso, elas têm que gostar um do outro, sexual afetivamente falando. Elas têm que ser heterossexuais. Tudo isso está implícito no ser homem ou no ser mulher. E aqui entra aquele ponto das pessoas que divergem disso. As pessoas que são dissidentes de gênero. Dissidente é uma palavra que ela significa aquilo que vai contra aquilo que está estabelecido, sabe? Aquilo que dissoa, aquilo que discinde daquilo que foi esperado para essa pessoa. Então, quando a gente fala de dissidente de gênero, a gente está falando de alguém que está indo contra o que é esperado daquele gênero que foi atribuído àquela pessoa ao nascer. Ou seja, a pessoa que é dissidente de gênero é aquela pessoa que vai contra aquela caixa de masculinidade que foi colocado em cima dela por ela ter nascido com um pênis, ou ela vai contra aquela caixa de feminilidade que foi colocado em cima dela por ela ter nascido com uma vagina. Isso faz de uma pessoa ser dissidente de gênero. E aqui eu vou dizer pra vocês que todas as pessoas LGBTQIA+, são dissidentes de gênero. O que não quer dizer que todo dissidente de gênero é uma pessoa LGBTQIA+. Não. Às vezes uma mulher que é heterossexual e que nasceu com uma vagina, portanto, é uma mulher heterossexual e cisgênero, ela simplesmente não gosta de usar vestimentas tipicamente femininas, ela não gosta de ter comportamentos que são os comportamentos da feminilidade, ela não gosta de ser bela, recatada e do lar, e ela pode sim ser considerada uma dissidente de gênero. Inclusive, geralmente, ela vai ser confundida justamente com uma pessoa LGBTQIA+. Muitas vezes, essa mulher, mesmo sendo heterossexual e cisgênero, ela vai ser confundida ou com uma lésbica ou com um homem trans. Isso acontece constantemente. Mas vamos aqui falar sobre pessoas LGBTQIA+. As pessoas LGBTQIA+, todas elas acabam descendindo daquilo que é esperado de um gênero. Seja porque elas não se vestem daquele jeito que é esperado, seja porque elas não atingem esses comportamentos que são esperados, seja porque elas misturam tudo isso que está em cada caixinha, ou seja, simplesmente porque elas não seguem a heterossexualidade, simplesmente porque elas se atraem por alguém do mesmo gênero que elas. Tudo isso rompe com essas caixas de gênero que foram impostas ao nascer. Ou seja, essas pessoas estão discendindo dessa regra, elas estão sendo dissidentes de gênero. E é aqui que entra aquele ponto que eu trouxe no título desse vídeo, que nem toda pessoa que discende de gênero é uma pessoa trans. Assim como toda pessoa trans acaba sendo alguém que discende de gênero. A gente mexe muito com isso, né? Mas enfim, vamos aqui falar então sobre transgeneridade. Eu já falei inúmeras vezes pra vocês o que é transgeneridade. E bom, transgeneridade é aquela pessoa que ela não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Isso pode estar parecendo muito com a definição que eu dei de dissidente de gênero, né? É porque se parece bastante mesmo. Como eu disse, toda pessoa que é trans, ela tá dentro da dissidência de gênero. Todas nós somos dissidentes de gênero. Mas a gente tem um aspecto diferente das demais identidades que compõem a dissidência de gênero. E aqui vem a palavra de identificação. Porque a gente não se identifica com aquele gênero. E quando eu digo que a gente não se identifica com aquele gênero que nos foi atribuído ao nascimento, eu tô falando de essa não identificação causar pra gente um distanciamento muito, muito forte daquilo que tá dentro daquela caixa. E quando eu digo um distanciamento muito forte, eu não estou falando apenas das expressões de gênero, da forma como você se expressa socialmente enquanto ao seu gênero.
Eu tô falando também da forma como você se vê no espelho. Eu tô falando também de sofrimento de disforia, coisa que nem todo dissidente de gênero apresenta. Quer dizer, homens cisgênero gays, mulheres cisgênero lésbicas, pessoas cisgênero que são bissexuais, pessoas cisgênero que são intersexuais, elas geralmente não apresentam disforia, pelo menos não disforia de gênero. Elas até podem apresentar algum sofrimento relacionado àquilo que lhes foi imposto em questão de gênero na sociedade, mas isso não é um sofrimento que chega ao ponto de ser disforia. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre disforia de gênero. Você pode assisti-lo clicando no card aqui em cima. Na verdade, já falei sobre disforia de gênero várias vezes, mas eu vou indicar esse vídeo aqui porque eu acho que ele é o mais interessante para você assistir. E quando a gente fala de não identificação com o gênero que ele foi atribuído ao nascimento, essa não identificação, ela pode ser total ou parcial. E quando eu digo total ou parcial, eu tô querendo dizer que você pode não se identificar em absolutamente nada com o gênero que ele foi atribuído ao nascer, enquanto você se identifica, bom, pelo menos ao ponto de rolar de fato uma identificação com o gênero oposto ao gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então você não se identifica com aquele gênero que foi atribuído, mas se identifica com o gênero oposto. É o que as pessoas costumam chamar de transexual. E a gente tem também pessoas que não se identificam totalmente com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, mas ainda se identificam em parte, ao mesmo tempo que elas também se identificam com parte do gênero que é oposto ao gênero que elas foram identificadas ao nascer. E quando eu digo identificação aqui, eu tô falando de pertencimento mesmo. Eu não tô falando, mais uma vez, só dessa coisa de você não se vestir de acordo com o que é esperado, de você não ter todos aqueles comportamentos que são esperados. Eu tô falando de você experienciar a disforia mesmo. É disso que eu tô falando. A disforia é muito presente no que classifica a transgeneridade. Seja uma transgeneridade que está dentro da binariedade de gênero, seja uma transgeneridade que está oposta, que está dentro de uma não binariedade de gênero. E aqui a gente pode até entrar numa discussão sobre binariedade de gênero fazer ou não sentido dentro de transgeneridade. Pode ser que um dia eu faça um vídeo sobre isso, mas por enquanto eu vou indicar para vocês o vídeo que o Jonas Maria fez no canal dele, que é um vídeo que ele aborda muito bem esse tema. E o nome do vídeo é justamente Existe Trans Binário, os Revolucionários e os Assimilacionistas. Enfim, recomendo que vocês assistam, o link vai estar na caixa de descrição aqui. É um vídeo bastante interessante, que acho que ele complementa muito do que eu tô falando aqui, apesar de que eu não concordo 100% com o Jonas em tudo, mas eu acho que é um vídeo excelente, então recomendo que vocês assistam. Mas enfim, transgênero está muito associado à disforia de gênero. Transgênero está muito associado a essa parte desse sofrimento muito absurdo relacionado a gênero. Então, por isso que é uma dissidência de gênero diferente daquela dissidência de gênero que a gente vê dentro de cisgeneridades que são dissidentes de gênero. Mas eu falei bastante sobre não binariedade, né? E aqui vai entrar a parte em que eu vou falar um pouquinho mais sobre não binariedade. Primeiro, eu vou dizer pra vocês que é um pouco difícil até você ter um conceito próprio do que é não binariedade de gênero. A gente ainda tá entendendo essa identidade. Por mais que sejam identidades que sempre existiram nas nossas sociedades, ultimamente é que elas têm sido mais discutidas na nossa sociedade. Porque a não binariedade de gênero, ela rompe totalmente com todos esses padrões que a gente define de gênero. E a não binariedade de gênero, ela é um guarda-chuva. Existem várias formas de ser uma pessoa não binária. Mas, enfim, a não binariedade de gênero, quando a gente fala de transgeneridade, ela está muito associada à disforia de gênero. Mas eu não sei se vai ser sempre assim, porque eu não sei até que ponto a identidade não binária ela vai parar de crescer. Eu acho que ela vai crescer muito ainda. E eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ver outras identidades não trans dentro de não binariedade de gênero. Até porque eu não acho que toda pessoa não binária deva estar dentro da transgeneridade. E eu acho que nem toda pessoa não binária quer estar dentro da transgeneridade. Tanto que a gente tem, em inúmeros momentos, pessoas que se identificam enquanto não binárias, mas não se veem dentro da transgeneridade, justamente porque elas veem suas experiências como sendo totalmente diferentes das experiências
da transgeneridade, porque tem pessoas que se identificam com o termo não binário, mas que não apresentam disforia. E a gente está vivendo um momento muito conturbado, justamente por a gente não ter tanta definição assim do que é uma experiência não binária, e fica meio esquisito classificar ou não classificar a não binariedade dentro da transgeneridade. Mas enfim, essa é uma discussão, acho que para o futuro, para eu ter com vocês no futuro. Mas o ponto é que quando a gente vai falar sobre esse rompimento dos padrões de binariedade de gênero, a gente também pode falar sobre duas identidades que são cisgênero. Eu estou falando aqui, mais uma vez, sobre as bichas e as sapatões. Quando você pensa em uma mulher sapatão, você não pensa exatamente numa lésbica. Quer dizer, você pensa numa lésbica, mas você pensa num tipo específico de lésbica. Você pensa naquela lésbica que tem uma aparência mais masculina. Aquela lésbica que costuma usar roupas que são ditas mais masculinas. Você pensa naquela lésbica que costuma ter comportamentos e expressões, formas de falar que são ditas mais masculinas. Você pensa numa lésbica que bebe muito da caixa do ser homem, apesar dela não se identificar com o gênero masculino, apesar dela não se ver enquanto homem. Ainda assim, ela bebe muito da masculinidade, da caixa de masculinidade. E quando você pensa em uma bicha, você pensa também no oposto, no equivalente oposto disso. Quer dizer, você pensa em um homem gay, porque a bicha é um homem gay, mas é um homem gay que ele é completamente feminino, que ele usa indumentárias femininas, que ele tem comportamentos femininos, que ele bebe muito da caixa de feminilidade. Você pensa nesse gay que é bem afeminado, na gay que constantemente é chamada de viadinho, de bicha e por aí vai, né? Na poc-poc, enfim. Você pensa nessa gay. Apesar dessa gay ela continuar se identificando enquanto um homem cisgênero, essa gay, ela tá completamente dentro da caixa da feminilidade. Ela tá bebendo muito da caixa da feminilidade. Isso é uma dissidência de gênero, assim, muito forte. Que você enxerga essa dissidência de gênero muito forte. E geralmente são essas pessoas que lideram as estatísticas de violências sofridas por gays e por lésbicas. Justamente porque são essas pessoas que elas acabam sendo mais facilmente identificadas pelos outros enquanto dissidentes de gênero, enquanto pertencentes ao campo de gays e de lésbicas. E quando a gente fala de dissidência de gênero, a gente está falando de uma quebra social muito forte. A gente está falando de uma das quebras sociais mais fortes que a gente tem na nossa sociedade, que é justamente os papéis que você deve desempenhar na sociedade. Então, por isso que aquelas pessoas que são facilmente identificadas enquanto dissidentes de gênero, elas sofrem tanto de forma emocional quanto de forma física. Elas sofrem xingamentos, elas sofrem porrada, elas são mortas muitas vezes, porque elas acabam expressando para a sociedade tudo aquilo que tem de errado em como a nossa sociedade foi construída, do quanto que a nossa sociedade é opressora. Porque quando você descinde de gênero, quando você descinde desses padrões, dessa caixa, que é a primeira opressão que jogam em cima de você quando você nasce, você tá tendo uma liberdade que as pessoas elas não ousam ter. Você tá rompendo com um pacto social que é muito forte. Então por isso que a gay afeminada, a lésbica masculina e as pessoas trans, principalmente as pessoas trans que não têm tanta passabilidade, são aquelas que mais sofrem na nossa sociedade quando a gente está falando de violências de gênero. Bom, mulheres cisgênero e heterossexuais também sofrem muito violência de gênero, até porque todo esse pacto social, todo esse contrato social que é feito perante a gênero, ele é construído para oprimir mulheres. Ele é construído para manter as mulheres subalternas aos homens. É só lembrar daquelas características que eu falei na minha caixinha. Tudo aquilo é construído para que a mulher acredite que ela deva ser submissa ao homem, e aí vem inúmeras violências em cima dela. E é por isso que as lutas feministas são tão importantes, e é por isso que não faz sentido você desassociar lutas feministas de lutas LGBTQIA+, porque no fim, todas nós estamos lutando contra os padrões de gênero da sociedade. Erros de continuidade? Tivemos.
Acontece, gente, que, né, eu sou bonita, mas não muito inteligente, e eu acabei esquecendo de gravar um pedaço do vídeo, que era justamente o pedaço em que eu volto a falar sobre a atriz. Então, agora é outro dia, porque eu só fui lembrar disso no dia seguinte. Então, aqui estou eu no dia seguinte gravando esse pedaço. Então, vamos aqui falar sobre Tris. Eu tinha dito que em dezembro a atriz ela veio a público anunciar que ela não era trans, que ela não se identificava mais assim. Bom, esse anúncio foi feito a partir de um vídeo no Instagram dela. E nesse vídeo, ele tem vários problemas. Ela relaciona o fato dela ter se entendido enquanto uma pessoa trans com o fato de ela ter sofrido abusos na infância e ela queria se distanciar ao máximo da, enfim, da figura dos homens, mas não no corpo dela, né? Ela queria afastar homem. E nisso que ela queria afastar homem, ela começou a acreditar que ela não era mulher e por isso ela fez uma transição de gênero. Que foi uma transição assim, né, gente? Que ela não mudou nada no corpo dela, não mudou nada nos documentos dela, não mudou nada assim que fosse realmente irreversível na vida dela, ou que fosse dar problemas pra ela voltar atrás. A única coisa que ela fez foi começar a assumir uma não binariedade de gênero e, enfim, teve uma expressão de gênero ali que era uma expressão ambígua. Foi isso que ela fez, uma expressão de gênero mais andrógena. Então, foi assim que ela viveu a transgeneridade dela. Tô falando que isso não é válido, não, porque entra uma transição social, porque ela se apresentava dessa forma em todos os âmbitos da vida dela, então entra na transição social. Ela não fez uma transição medicamentosa, mas fez uma transição social para um gênero ali que era um gênero neutro, como ela classificava. Só que ela não era trans de verdade. E eu não tô dizendo isso por causa dela ser de gênero neutro. Eu tô dizendo que ela não era trans de verdade porque ela veio agora a público dizer que ela não era trans de verdade. Isso era algo que a gente já suspeitava na época, né? Porque ela tinha feito aqueles comentários bifóbicos, mas agora ela veio a público reforçar isso, que ela não é trans coisa nenhuma. E foi muito horrível ela ter associado transgeneridade, pelo menos ela fez isso deixando claro que era o caso dela, mas ainda assim ela associou transgeneridade com abusos sexuais. Gente, são coisas que não estão relacionadas ou não devem estar relacionadas. Mas aqui entra um ponto importante de toda a construção que eu tô querendo dizer pra vocês. A atriz, a partir do momento em que ela começa a adotar uma vestimenta, uma indumentária, toda uma expressão de gênero, que é uma expressão de gênero neutra, que ela começa a adotar a linguagem neutra, ela começa a se apresentar enquanto uma pessoa que não pertence a nenhum dos gêneros, ela está sendo uma pessoa dissidente de gênero. Ela não está sendo trans porque ela nunca foi trans, como ela mesma disse. Mas ela é uma pessoa dissidente de gênero. Ela entra naquilo que eu falei sobre dissidências de gênero. E talvez se a gente tivesse mais clarificado na nossa mente, sabe? Se a gente tivesse isso mais esclarecido na nossa mente, de que uma dissidência de gênero não necessariamente é o mesmo que uma transgeneridade, ela não teria passado a se identificar enquanto alguém de gênero neutro. Talvez ela tivesse tido o entendimento que ela simplesmente era uma dissidente de gênero, que ela era uma mulher lésbica dissidente de gênero. Sabe, ela poderia ter vivido todos esses aspectos de indumentárias, de roupa, de vestimenta ambígua, sabe, neutra, como ela dizia, sem precisar se classificar enquanto uma pessoa trans, já que ela não vivenciava a disforia da forma como pessoas trans vivenciam, já que ela não vivenciava a transgeneridade em si. Ela só vivenciava uma aversão a homens ao ponto de ela querer afastá-los ao máximo e por isso adotou toda aquela vestimenta e tudo mais, né? Então, bom, talvez se ela tivesse melhor esse entendimento, ela não teria partido logo para transgeneridade. E a atriz, ela é um exemplo aqui que eu tô usando, mas de vez em quando a gente vê pessoas trans que de repente descobrem que não são trans, que elas se entendiam enquanto trans e voltaram atrás e disseram, não, não é isso mesmo, realmente eu não sou trans. É uma porcentagem pequena, tá? São poucas as pessoas com as quais acontece isso, mas acontece. E talvez agora que a gente está tendo um maior crescimento
de não binariedade de gênero, a gente tenha mais pessoas se identificando enquanto pessoas não binárias, mesmo que elas não sejam de fato não binárias, mesmo que elas simplesmente sejam dissidentes de gênero naqueles campos de sapatão, de bicha. Ou às vezes até de uma pessoa heterossexual, mas que ela performa muitos dos estereótipos de gênero, do gênero oposto ao dela. Acho que eu consegui me explicar, né? Ficou bonito? Eu espero que sim. Eu espero que tenha ficado bonito e entendível. Entendível. Ai, mas só uma mesma coisa que tem aqui que fala mal da atriz, porque eu não gosto dela mesmo não, né? Tanto que lá no... Quando ela fez essa postagem lá e outras páginas replicaram, eu já falei lá, nossa, quanto tempo será que vira Jade? Porque o discurso dela foi parecido, né? Associar a transgeneridade com abuso sexual é parecido com o discurso de Jade, então assim, não ficaria surpresa. Mas para além dessa acusação aí que eu fiz, né? Tem uma coisa que a atriz falou que me incomodou para um caralho naquele vídeo, que foi ela dizendo que ela deu voz para pessoas trans. Ela se colocou basicamente como fundadora do movimento trans, dizendo que antes dela não se falava sobre isso, então que ela foi importante. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela lançou essa música em 2017. Antes disso, a gente não teve Roberta Close, a gente não teve Nani People, a gente não teve Rogéria, a gente não teve nenhuma, sabe? Nenhum ícone trans assim. Não teve, não teve. A gente não teve. Tris quem fundou. E mesmo quando a gente vai falar de internet, de coisa mais assim, da nossa geração internetica, porra, já tinha Mandy Candy, já tinha Tiessa, já tinha Rosa Luz, já tinha uma galera, já tinha o Jonas Maria, já tinha uma galera produzindo conteúdo. Aí vai ali a transfake falando que ela é que deu voz ao movimento. Pelo amor de Deus, pessoas trans já estavam dando voz ao movimento trans muito antes da pessoa transfake vir aqui querer usurpar o negócio e porque fez uma música acha que inventou a transgeneridade no Brasil, acha que fundou o movimento trans no Brasil. Ah, pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora, não tenho paciência, não tenho paciência para esse tipo de desonestidade intelectual, não tenho paciência para esse tipo de coisa que fica colocando as outras que vieram antes e que de fato são pessoas trans em um grau de desimportância. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, passada essa minha ira com Tris, vamos aqui voltar para o restante do vídeo, que vocês vão ver a Samantha do mais passado ainda, do que essa Samantha do passado de agora que vocês estão vendo, que pra mim ainda tá sendo Samantha do presente. Ai, está ficando confuso. Vamos voltar para o que eu tinha gravado ontem. Vamos. Em suma, você ser uma pessoa dissidente de gênero é você não compactuar com os pactos sociais em cima daqueles marcadores de gênero que eu mencionei para vocês. Mas é você não compactuar com eles de uma forma muito expressiva, que vai além de vez em quando você usar uma indumentária que não é do seu gênero, que vai além de vez em quando você ter um comportamento que não é do seu gênero, ou de você pegar alguns poucos comportamentos do gênero oposto e você empregar na sua vida. É você quebrar com aqueles pactos que são mais pesados. É você pegar em todo a caixa que é o oposto da que foi atribuída a você e usar ela inteira. Ou então é você misturar as duas caixas de uma forma que você usa tudo de todas. É você romper com aquilo que tem de mais sagrado na nossa sociedade cristã, que é você romper com a heterossexualidade compulsória, é você romper com esse entendimento de subalternização feminino, é você romper com tudo isso que é tão opressivo para nós. Então, você ser dissidente de gênero sempre vai te acarretar em muito sofrimento social, porque a nossa sociedade odeia quem rompe com isso. E eu poderia até entrar aqui em uma discussão que tem rolado ultimamente dentro dos meios trans, que é justamente sobre a discussão de pessoas trans do Twitter, que aquelas pessoas que são trans só no Twitter e não transicionam, que acabam não rompendo com esses pactos de hétero cis norma, esses pactos de construção de gênero na nossa sociedade. Elas
pelo menos não na vida social delas, sabe? Uma coisa que fica só pautada dentro da internet. Mas isso eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo, porque é uma discussão muito ampla. E a gente vai ter que entrar em muitos aspectos. Mas enfim, isso é o que eu tinha para falar por enquanto sobre dissidência de gênero. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou de tudo isso, o que você tem a mais para falar sobre dissidências de gênero. Diga inclusive se você concorda, se você discorda das coisas que eu falei aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.